Você vive num ambiente bagunçado? Você já se pegou naqueles dias tentando concentrar num trabalho? Talvez no seu escritório, ali tudo desorganizado, uma garrafa, papéis, problema, celular para um lado. Talvez outro tipo de trabalho, na empresa, você chega, tá tudo desorganizado, aquela bagunça. Beleza, você tenta até se concentrar, tenta focar, mas simplesmente você não consegue. Aí você começa a olhar para tudo aquilo em 3 segundos. E aí talvez você empurre alguma coisa para o lado, empurre outra coisa para o lado. Talvez tire algumas coisas, coloque em outra mesa. Mas mesmo assim a concentração não vem. Já passou 5 minutos e você não começou nada. Isso não foi só uma distração. Foi o seu cérebro, a sua mente, pagando uma conta que você nem sabia que tinha aberto. Muita gente acha que ambiente organizado é só um detalhe. Que o que precisa é você ter foco, disciplina e força de vontade. Mas não é. As pessoas dizem que aquelas pessoas que são organizadas, talvez no seu trabalho, talvez na sua casa, são pessoas frescas ou pessoas perfeccionistas demais. Mas o que a neurociência mostra é totalmente diferente. Ela fala pra gente que aqueles objetos fora do lugar, ou aquela coisa bagunçada na sua casa, no seu trabalho, talvez até dentro do seu carro, cheio de coisas espalhadas, isso está roubando algo precioso da sua mente. Porque tudo isso é uma micro decisão invisível. Porque o nosso cérebro, a nossa mente está rodando em segundo plano, tudo. Ele está fazendo uma análise de tudo que está ao seu redor. E quando você está tentando focar no seu trabalho, você não consegue. Parece que a distração está vindo a todo instante e você nem sabe de onde é. São esses objetos ou essa bagunça no seu ambiente de trabalho. Ambiente bagunçado não é desconforto visual. É uma torneira aberta drenando a sua capacidade mental antes do seu dia começar. E tem uma consequência a isso. Não é só você perder o foco. É o quanto você vai aguentar de esforço até você desistir daquela tarefa difícil. Ou a próxima tarefa que vai aparecer no seu caminho. E as pessoas não ligam esses dois pontos. O sistema de atenção do nosso cérebro não para por um segundo. A gente não tem nenhum botão de pause para parar esse sistema. Então quando você está no seu trabalho, cheio de coisas espalhadas, ou na sua mesa de trabalho, ou na sua própria casa, ou talvez no seu carro, que tem pessoas que têm o carro todo bagunçado, cheio de lixo, cheio de coisa bagunçada. Então você não consegue ter uma paz mental, porque o cérebro está sempre escaneando coisas, sempre escaneando o próximo risco, as novidades ou coisas para fazer. Então quando você está com aquela pilha de coisas bagunçadas ou desorganizadas, isso está roubando a sua atenção e você nem percebe, porque ele não desliga, ele começa a conectar tudo, ele começa a fazer um escaneamento quase que 3D. Você está tentando ignorar, mas não está ignorando. E qual que é o problema disso? Esse sistema aumenta algo chamado cortisol. E o cortisol é o hormônio do estresse. Então você não sabe porque você está estressado ou porque parece que você está num dia exausto, mas já começou muito antes de você sair da cama. Você já começou a ver aquelas coisas organizadas, passou talvez na sua casa desorganizado, pegou o seu carro todo desorganizado e chegou no trabalho tudo desorganizado. Então você não vai conseguir ter uma paz mental. Então a organização ela é válida. A organização vai fazer você ter um foco profundo. Você já dormiu com a televisão ligada? Talvez você abaixou o volume e aí dormiu. Mas parece que você não teve um descanso real. É isso, porque você está escutando, o seu cérebro está escutando aquelas vozes ou aquelas palavras. Então você dormiu, mas você não teve um descanso real. Então você não precisa estar olhando para a bagunça. Você não precisa estar olhando para a organização para ela roubar a sua energia. Basta a desorganização estar no seu campo de visão. Pesquisadores da Universidade de Princeton estudaram como o ambiente visual afeta a nossa capacidade de foco. O que eles descobriram? Que múltiplos objetos no nosso campo de visão, no nosso trabalho, competem com o nosso córtex visual. Isso afeta não só a sua produtividade, isso afeta o seu foco. E afetando o seu foco, você não consegue fazer aquelas tarefas difíceis ou aqueles problemas no seu trabalho. E começa a aumentar algo mais perigoso, que é o nosso estresse. E você nem percebe, aquelas tarefas simples parece que não saem do lugar. Parece que você está estressado, porque é tão simples, mas o seu campo de visão está
abrindo vários processamentos com tudo que está ao seu redor. Agora pensa na sua manhã. Você acorda e a sua cama você deixa desarrumada. A sua cozinha você deixou desarrumada no dia anterior. O banheiro está um caos. E aí você naquela correria começa a escovar os dentes. E aí talvez você pegue um ônibus, ou talvez você pegue seu carro todo desorganizado. O seu cérebro já colocou várias coisas pendentes nesse dia. Você nem saiu de casa. Talvez a hora que você saiu do quarto, problemas. Você saiu do banheiro, problemas. Você chegou na sala, também estava tudo desorganizado. Você já chega no trabalho cansado. E você nem sabe do que aconteceu. Você não sabe por que esse cansaço. Talvez você pense, cara, eu dormi muito mal essa noite. Existe isso sim, existe um sono ruim. Mas imagine só você com um sono ruim e com essa carga mental pendente. Então você já chega no banheiro e está tudo desorganizado. Você nem escovou os dentes. Isso pesa na sua mente. Isso pesa no final do seu dia. Então não é falta de força de vontade, não é falta de disciplina. Não é. É que você já começou a usar os seus recursos cognitivos na parte da manhã, onde não precisava. Onde já poderia estar tudo organizado e você chegar no seu trabalho ou na sua mesa de trabalho com a mente mais tranquila, com a mente mais em paz. E tem uma mudança de 2 minutos que você pode fazer amanhã antes de começar o seu dia. Não precisa você arrumar a casa inteira, ficar nessa paranoia. Não, é muito simples. Fica até o final que você vai entender. E nem todo mundo é organizado. Nem todo mundo tem uma organização que vem lá de dentro. Tem pessoas que são organizadas, que são perfeccionistas. Mas isso é hábito, e hábitos são criados. Teve uma época da minha vida que eu estava fazendo uma construção na minha casa. E cara, quando você chega e está tudo bagunçado, você já não quer nem pegar o martelo. Você não quer fazer nada, porque aquele ambiente já roubou várias coisas da sua mente. É aquele recurso cognitivo. Porque imagine só, quando você chega a fazer uma tarefa, tá tudo desorganizado, aquela obra, madeira para um lado, tijolo para o outro, areia para o outro. Cara, isso já cansa. E o que eu comecei a fazer? Organizar a obra. Primeira coisa, talvez você pode perder um dia organizando a sua sala, o seu escritório, talvez o seu trabalho, a sua empresa, a sua loja. Você perde um dia, mas os outros dias são um ganho real. Porque quando eu comecei a organizar isso na minha obra, tirando um dia para organizar, e eu chegava naquele outro dia para fazer alguma tarefa, cara, era fácil. Era 10 minutos eu estava fazendo aquela tarefa. Isso realmente muda a forma de você pensar. Muda o seu foco e a sua produtividade. Agora me conta aqui nos comentários qual que é o lugar que está mais organizado da sua empresa, da sua casa, que você consegue focar no seu trabalho. E qual que é aquele lugar que está mais desorganizado, onde você perde totalmente a sua concentração. Mas tem um efeito do ambiente que ele não mexe só com o seu foco. Ele mexe com o seu estado emocional. E tem um estudo para isso. Ele foi medido no corpo. E você vai saber exatamente como reconhecer isso. Então imagine só aquele ambiente caótico, todo desorganizado. Aquela mesa desorganizada, aquela empresa desorganizada, aquela casa desorganizada. Isso já rouba as suas decisões. Já rouba algo cognitivo da sua mente. Parece que está tudo fora de controle. E a falta de controle é um dos caminhos mais fáceis para a procrastinação. Mas por outro lado, quando você está com o ambiente organizado, com o ambiente controlado, isso é mais fácil de agir. O seu cérebro já começa a ver coisas fáceis, porque a gente sempre vai procrastinar. Cara, olha só que interessante esse estudo. Pesquisadores da Universidade do Sul da Califórnia fizeram uma relação entre um ambiente doméstico desorganizado e os níveis de cortisol. E olha só o que eles chegaram à conclusão. Aquelas pessoas que relatavam que sua casa era desorganizada, que tinha dificuldade de organizar, talvez seu quarto, tudo bagunçado, os níveis de cortisóis eram mais altos. E aquelas pessoas que talvez relatou que a sua casa era organizada, que gostava de organizar o seu guarda-roupa, a sua casa, talvez o seu jardim, os níveis de cortisóis eram bem mais baixos. Então isso não é algo medido por estresse, uma pessoa mais estressada, não. Era medido no sangue. Olha só como seu ambiente está afetando o seu foco, a sua produtividade e várias coisas no seu dia. Aquele cansaço, aquele estresse, é isso, é várias coisas envolvidas. Então o seu ambiente desorganizado está afetando a sua carga cognitiva. Então se você tem um ambiente desorganizado, você está o dia inteiro silenciosamente
colocando cortisol e estresse na sua vida. Então imagine você juntando tudo isso, um processamento visual constante, que nunca para, um segundo plano, a sua perda de foco e outra coisa, o cortisol elevado. Imagine você juntando tudo isso, é um combo para você chegar no final do dia extremamente cansado, extremamente estressado. Cara, simplesmente você não vai conseguir fazer as coisas quando você chega na sua casa, porque o loop já foi instalado. Então se você saiu da sua casa com tudo desorganizado, chegou no seu trabalho tudo desorganizado, você chega cansado e não consegue organizar, e assim por dias, meses, semanas, e tem pessoas que estão vivendo assim há anos. Mas não precisa ser assim, isso é hábito, e hábito é moldável. A nossa mente consegue ter hábitos moldáveis, a gente consegue fazer isso de outra forma diferente. Talvez o seu cérebro esteja acostumado com esse tipo de situação. Talvez você esteja se perguntando, refletindo, cara, como que eu vou conseguir sair desse loop? Que minha casa está desorganizada, eu abro meu guarda-roupa, as roupas caem, eu nem consigo achar nada. Mas é simples, eu vou trazer para vocês agora 3 mudanças, bem simples. Primeira delas, você precisa, quando acordar, arrumar a sua cama. Por quê? Não é nada drástico, não é nada uma mudança radical. Então você não precisa ser o perfeccionista ou o frescurento, não. Você só precisa simplesmente arrumar a sua cama. São 2 minutos. Você não pegue o celular antes, arrume a sua cama, porque isso vai fazer o seu cérebro a registrar a primeira tarefa do dia concluída. Isso já dá uma carga mental muito mais baixa. Segundo, você precisa fazer um reset final do seu dia. Então, independentemente de onde você está, se você finalizou o seu trabalho, organize a sua mesa. Se você trabalha talvez braçal, organize suas ferramentas. Se você trabalha num ambiente mais diferente, organize o seu setor, organize. E na sua casa, quando você chega, você vai jantar, tomar um banho, mas antes de dormir, organize. Organize a sua mesa, organize a sua louça, porque imagine só, no outro dia, quando você começar o seu dia, você vai ver a casa totalmente organizada. Então a primeira tarefa da cama já foi feita e não tem tarefa desorganizada na sua casa. E depois, quando você chega no seu serviço, não tem nada desorganizado. Porque você precisa lembrar, o reset final do seu dia hoje é o começo do dia de amanhã. Terceiro, como você sabe, a gente tem um escaneamento muito magnífico. É algo muito magnífico a nossa criação, mas você precisa saber controlar. Então você vai tirar tudo do seu campo de visão que não é daquele momento. Então no seu trabalho, talvez aquelas várias ferramentas, ou na sua mesa cheia de coisa, não. Coloque só o que você vai usar neste momento. Se é o seu computador, só o computador, mouse e uma água, no máximo. Se é uma bancada cheia de ferramentas, coloque as ferramentas que você vai usar. E se você está na sua casa e tem alguma gaveta, aquela gaveta desorganizada, está tudo lá que você coloca, abre aquela, tá cheia de coisa, ok, nesse momento está certo. Então o que você não vê, não rouba decisões do seu foco e da sua produtividade. Então sim, coloque aquela gaveta, aquelas coisas que você não usa naquele momento. Então você lembra daqueles 2 minutos que eu comentei no início do vídeo? É isso, é 2 minutos para você arrumar a sua cama. Faz isso essa semana ou amanhã, por um mês, talvez 15 dias, e vê o que acontece. Vê se as coisas ficaram mais fáceis depois. Vê se as tarefas difíceis começaram a ter conclusão real. Então a gente não escolhe quem a gente é. Talvez a gente seja procrastinado, seja a pessoa que não tem foco, seja a pessoa que não quer fazer nada naquele dia. Beleza, isso você não controla, é difícil. Mas algo que você pode controlar é o seu ambiente. Então se você é uma pessoa que procrastina, uma pessoa que perde foco rápido, uma pessoa distraída, comece a arrumar o seu ambiente. Porque essa atenção que o ambiente rouba nunca volta. Imagine só você perdendo um tempo com essas coisas desorganizadas, onde você podia estar construindo vários projetos, uma carreira sólida, muita coisa você podia estar construindo. E você está perdendo isso com o seu ambiente desorganizado. Então a atenção hoje é muito valiosa. Então não deixe perder para essas coisas organizadas ou esses objetos todos organizados. Cara, se você curte esse tipo de conteúdo sobre como ter mais foco, produtividade, porque que a nossa mente parece uma bateria tocando quando vai dormir, muita coisa mais, se inscreve nesse canal. Aqui a gente fala de algo simples,
fala de neurociência, de física, de muita coisa, mas de forma simples, pra gente entender e pra você desse lado entender. Porque a gente pode sim ter hábitos bons e vamos construir hábitos bons. Então se inscreve, ativa o sininho e vamos comigo nessa jornada. Então você não precisa ser o mais focado, o mais forte e o mais disciplinado. É só você arrumar o seu ambiente, porque o ambiente desorganizado está contra você, está puxando você para o lado oposto. Talvez você chegou nesse vídeo se perguntando, cara, acho que a organização não é tão importante assim. Mas você viu, é fisiologia, é cortisol, é estresse, é falta de foco. Então o ambiente organizado não é só uma decoração bonita, não, é você trabalhando contra o seu cérebro com o ambiente desorganizado. Em um ambiente organizado, você está agindo a favor do seu foco, produtividade e menos estresse. Agora me conta aí nos comentários qual que é a mudança que você vai fazer hoje ou amanhã. Pode ser pequena, talvez arrumar sua cozinha, talvez arrumar sua cama na parte da manhã. Me conta aí, pra gente entender como que está essa organização aí na sua vida. Está muito desorganizado. E no próximo vídeo vou trazer um padrão que está em todo mundo que quer mudar. Quando você acorda naquele dia e quer uma mudança real, parece que você trava no dia seguinte. Parece que é falta de força de vontade, e aí você tenta mudar de novo e não consegue. É um detalhe, é simples. Eu vou trazer no próximo vídeo. Vou deixar o link aqui. Beleza? Muito obrigado. Cara, e é o que eu falo, não se assuste com essa desorganização. Não, você não precisa arrumar a sua casa, contratar uma faxineira para fazer tudo na sua casa, na sua empresa, pintar. Não, você precisa fazer 1% todos os dias. Beleza? Valeu, até a próxima.